Continuando, vamos falar sobre o regime tributário diferenciado para micro e pequenas empresas. Lei do Simples foi criada em 2006, Lei 123 de 2006. A gente fala disso aqui, falamos da Lei da Sociedade Anônima do Código Civil. Você, enquanto está assistindo, abre a página, essa lei, e dá uma olhadinha, né? Para você conhecê-la. O Simples a gente vai até abrir, eu já vou fazer isso logo. Essa lei do Simples prevê um tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas, né? Prevendo apuração mediante regime único, uma apuração simplificada, regime único, uma única alíquota. Você paga com uma guia de recolhimento e ali nessa alíquota está todos esses tributos que a gente falou. Os tributos sobre venda, os tributos sobre a folha de pagamento e os tributos sobre lucro. Já vamos detalhar isso. Essa lei também, além dessa questão do regime único de apuração, ela trouxe obrigações trabalhistas e previdenciárias simplificadas. Então, é mais barato você ter um funcionário ou funcionários, você tem um custo menor de tributação, né? O Simples envolve empresas bem pequenininhas, até um microempreendedor individual, até uma empresa de pequeno porte. Ela também prevê acesso a crédito, mercado, tecnologia, associativismo, regras de inclusão e preferência para vender para o poder público. Para quem não sabe, o poder público, quando uma microempresa está participando de uma licitação, ela tem a preferência desde que o preço dela esteja até 10% maior do que uma empresa que não esteja no Simples. Veja que é uma preferência para vender para o poder público, né? Por que isso, né? Uma discriminação com a grande, com a média empresa? O professor já vai explicar para você. Existe também, né? Ele prevê também um cadastro único de contribuintes para fins de fiscalização. Não podem recolher pelo Simples empresas financeiras, empresas de locação de mão de obra, importadora de combustível, automóvel, empresa que fabrica, que importa motocicleta, atacadista de determinados ramos, produtores de bebidas alcoólicas não podem recolher pelo Simples. Não podiam, agora podem. Não podiam. Transporte de passageiros, consultorias, atividade intelectual, médico, dentista, administrador, consultoria, engenharia, atividade de natureza técnica, científica, desportiva, artística e cultural, não podia, jornalista, artista, músico, que preste serviço como instrutor de corretor, despachante, não podia, qualquer tipo de intermediação de negócio. Com isso, agora pode, mas quando nasceu a lei não podia. Com isso você tem que, para enxergar a ideia dessa norma, você tem que voltar no tempo, lá quando eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, aquelas empresas que vendiam no camelô, por exemplo, aquele carrinho de cachorro-quente, de pipoca, aquilo tudo era informal. Eles não existiam como empresa. A pessoa que trabalhava ali não tinha nenhuma garantia, não tinha expectativa de se aposentar, não tinha esse direito. Tão Simples nasceu para trazer a formalidade àqueles pequeníssimos negócios. Hoje um pipoqueiro tem MEI, microempreendedor individual, paga uma parcela fixa e esse carinha, apesar de não contribuir com valor significativo, ele vai ser atendido pelo regime previdenciário, vai ter aposentadoria, porque ele não está assumido, ele paga alguma coisa, é pouco, mas ele paga alguma coisa. E as empresas pequenas, então, elas pagam alguma coisa. É um regime que favorece ela. A carga tributária de uma micro e pequena empresa, em geral, é bem menor
do que a carga tributária de uma média e grande empresa, por causa dessa lei. Mas por que, só para trazer a formalidade, toda aquela turma que estava na informalidade, não só por isso, proporcionalmente ao investimento, ao tamanho do negócio, as micro e pequenas empresas, elas empregam muito mais do que alguma grande empresa. A BMW se instalou em Santa Catarina. Não gerou tanto emprego assim. A BMW é cheio de automação naquela fábrica. Tem poucos, proporcionalmente ao investimento que foi feito, né? A arrecadação de tributos até, por causa das vendas, a quantidade de mão de obra é pequeníssima, né? Então, as micro e pequenas empresas, você tem que pensar ali, elas proporcionalmente elas empregam muito mais. E é por isso que tem essas obrigações trabalhistas e previdenciárias mais simplificadas e beneficiárias. Para quê? Para fomentar o emprego. E é por isso que a micro e pequena empresa tem preferência para vender para o poder público. Porque o poder público interessa o quê? Que as pessoas tenham emprego, que estejam na formalidade, que contribuam pouco, mas que alguma coisa contribuam. E aí você deve estar se pensando, mas será que não é muito benefício? Será que ajudou? O professor garante para vocês, porque nessa época eu estudava para concurso de fiscal da Fazenda, tive professores fiscais e Santa Catarina tinha um sistema tributário diferenciado, simplificado, e quando eles adotaram o Simples, aumentou muito a arrecadação do Estado. E olha, o valor que é arrecadado do Simples é muito pouquinho, é 1%. E aumentou muito a arrecadação do Estado. Então, essa vinda dessas micro e pequenas empresas para a formalidade foi muito útil para o governo, para os funcionários dessas empresas, para a economia formalizada. Então foi muito, esse Simples tem essa importância também, né? E você que vai formar professor, provavelmente no início da sua atividade, principalmente se você for empreendedor, né? Se você montar um negócio, você vai começar com o Simples Nacional, né? No quarto termo, a gente trabalha essas questões e faz do Simples, faz exercício, e nos planejamentos financeiros a gente fala sobre algumas tributações. No sexto termo, em finanças corporativas, você tem um trabalho interdisciplinar que é validação de um modelo de negócio, e lá você tem que pensar sobre tributação. Quase todos vão acabar concebendo Simples, porque uma empresa que vai nascer, um projeto novo, não nasce faturando horrores, né? Vai nascer faturando alguma coisa que pode ser enquadrada pelo Simples. E, regra geral, é preferível adotar o Simples ao regime de lucro presumido ou ao regime de lucro real. Bom, algumas informações que eu trouxe para vocês que eu achei interessante destacar. Então, pequenos negócios são muito importantes na economia brasileira, não? Nós temos 23,4 milhões de CNPJs que são simples. Olha aí. 92% dos CNPJs no Brasil são simples. 92%. Só 8% não é simples. 77% dos empregos formais criados nos últimos anos estão nos pequenos negócios. Eu falei simples, mas é porque uma coisa está associada à outra, mas não obrigatoriamente, né? A empresa pequena pode não adotar o regime simples, né? Provavelmente não seria uma boa ideia, mas a gente aqui na aula a gente vai aprender a fazer essa escolha com base em alguns cálculos. A gente tem também que 1 em cada 9 brasileiros tem empresa no Simples. Aqui sim, empresa no Simples, né? E 77% dos postos de trabalho criados nos últimos 5 anos são de pequenos negócios. Então vocês vejam o que o professor falou agora há pouco no outro slide, como ele está apresentado aqui nesses slides aqui,
nesse recorte que eu fiz de uma apresentação no Congresso Nacional, Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, agora em 2025, foi em novembro, foi há pouquíssimo tempo. O que mais que tem em relação a isso? No Sul, o Sul desenvolvido, não temos empresas no Simples. Olha aqui, gente, olha isso aqui. Empresa de pequeno porte, média e grande empresa, microempreendedor individual, está aqui, 50% dos pequenos negócios em Santa Catarina são MEI, microempreendedor individual, uma pessoa com um funcionário, faturando até R$84 mil por ano. Acho que o valor é esse. 37 é microempresa, olha, 50 mais 37, 87% dos negócios são pequenas empresas. Aí você tem empresa de pequeno porte 7, que também pode ser abrangida pelo Simples. Então você tem 87 mais 7, 94. Só 6% que é média e grande empresa em Santa Catarina. Daí você pensa, então a maioria dos empregos estão nesses micro e pequenos negócios? Sim. Por isso a preocupação do governo, por isso a importância de a gente tocar nesse assunto e mostrar para você como é que é o sistema tributário simplificado, para você ter uma noção como é que é o lucro presumido, para você ter essa noção também, inclusive porque ele ajuda você a ter uma noção de margem operacional para tipos de negócio. Nós usaremos essa informação. E o lucro real, que as grandes empresas só podem fazer a apuração pelo lucro real, né? Bom, forma de cálculo. Como é que funciona? Primeira coisa, a gente tem um conjunto de limites, está aqui embaixo, né? Então, o MEI no 84, no 81. O MEI, microempreendedor individual, uma pessoa e um funcionário com uma contribuição patronal diferenciada, nesse caso paga um valor fixo, até R$81 mil. Microempresa até 360 mil por ano. Empresa de pequeno porte até 4.800.000. Como é que os tributos que estão contidos na alíquota do Simples? Hoje, imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, cota patronal previdenciária, PIS e COFINS, que hoje estão vigentes, o ano que vem, 2027, eles são extintos. IPI, ICMS e ISS. Aqui tem um comentário que o professor quer fazer. Esses caras todos aqui, já foi explicado, eles serão substituídos pelo IVA dual, né? O que é? A CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e a IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, se é uma indústria, são todos esses menos o ISS. Se é um comércio, é menos o ISS, menos o IPI, porque o IPI é Imposto sobre Produtos Industrializados. Então não tem. Mas isso interessa, professor? Nem interessa. Não interessa. Por quê? Porque é o governo que, depois que você paga aquela alíquota única, ele distribui. Né? Porque o IPI é da União, o ICMS é do Estado, então um pouco do dinheiro vai para o Estado, um pouco do dinheiro vai para a União, o ISS é do município, um pouco do dinheiro vai para o ISS. Tá certo? Eu botei aqui o asterístico, né? Serão substituídos pelo IVA dual. E tem uma fórmula que nós vamos aplicar para você calcular a alíquota efetiva. Já vamos voltar aqui nessa fórmula. As alíquotas, né? As alíquotas, elas são variáveis conforme o tipo de negócio. Então, se é um comércio, a alíquota varia de 4 a 19.
Pega 4% e multiplica pela receita bruta. Não, você tem que fazer essa conta. Você pega aquele 4%, você multiplica pela receita bruta dos últimos 12 meses, diminui uma parcela a deduzir, que vai estar numa tabelinha lá na lei, depois nós vamos olhar, e divide pela receita bruta dos últimos 12 meses. Esta fórmula foi criada para haver progressividade. Porque você imagina assim, deixa eu ver aqui, não vai aparecer. Você imagina o seguinte, até 100 mil reais eu pago 5%, 101 eu pago 6%. Aí eu não quero faturar o 1 porque eu vou aumentar de alíquota. Não funciona assim. Até 100 é 5%. De 100 a 101 é 6%. Então, para calcular só aquele pedacinho é que tem essa fórmula aí, que a gente chama aplicabilidade da progressividade. No exercício, na hora prática, você vai entender que nós vamos fazer um cálculo para você compreender essa aplicação. Indústrias e fábricas, a alíquota varia de 4,5% a 30%. Veja só a diferença, é bem maior, né, a variação. Setor de serviços, de 6% a 33%. Alíquota, serviços, locação de bens móveis, serviços não relacionados em geral. Quando o serviço é vigilância, obra, construção civil, imóveis, serviço advocatício, de 4% a 33%. E quando é o serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, medicina, perícia, administração, contabilidade não, contabilidade está em outro item, mas a administração varia de 15,5% a 30,6%. Veja que é alto, né? Por quê? Na verdade, a minha leitura é porque o governo, quando nasceu o Simples, ele não queria ajudar o engenheiro, o administrador, ele queria ajudar o pipoqueiro, o soldador, o cara que tinha uma lojinha lá no camelô e que não era formal, era isso que ele queria ajudar. Eles não se importavam muito com o pessoal de profissão regulamentada, que normalmente conseguia ganhar mais dinheiro e que tinha mais informação e que tinha preocupação de fazer uma previdência para ter uma aposentadoria no futuro. Tá certo? Ok. Na prática, pessoal, a gente tem que abrir a lei. Então, antes de eu passar para próximo slide, eu vou pegar a lei aqui para você. Então, você pega e procura ali, Lei do Simples Nacional, o professor já procurou, está aqui a Lei 123 de 2006, você clica nela e tem uma série de textos, isso aqui não importa no momento, mas você vai lá no final que tem uns anexos que tem os percentuais. Então esse aqui não é, deixa eu ver, está tudo riscado aqui. Então, Simples Nacional Comércio. Então, até 180 mil, a alíquota é 4%, não tem valor a deduzir. De 180 a 360 é 7,30% e tem um valor a deduzir. Você vai jogar lá naquela fórmula, nesta fórmula aqui, tá? Aquela alíquota, aquela dedução, aquela parcela a deduzir, a alíquota teórica, a receita bruta dos últimos 12 meses. E você vai calcular o que vai acontecer. Se você der 180 mil exatamente, você vai pagar 4% dos 180 mil. Se você der 190 mil, você vai pagar um pouco mais do que 4%, 4, alguma coisa. Esse vírgula alguma coisa vai nascer daquele cálculo que eu acabei de mostrar. Tá certo? Aquele cálculo é necessário para você fazer essa escadinha, essa progressividade do tributo, né? Para não ter um empresário achando que não, eu não quero passar de 180 mil porque senão eu vou pagar mais tributo. Não vai pagar mais tributo. Você vai pagar até 180 mil exatamente 4%. Só o que passar de 180 até 360 você paga 7,30%. Só o que passar de 360 é que você paga 9,50 até 720 e assim por diante. Então vejo que tem uma tabela de comércio, depois tem uma tabela de indústria, está aqui, né? E assim por diante os serviços que o professor citou lá no slide. Bom,
Agora, além dessa explicação teórica, você tem que ir lá para um exercício na lista que o professor disponibiliza no material de aula, de apoio à aula, e exercitar. Nós faremos conjunto isso em aula e também vou publicar uma videoaula específica para explicar a resolução de um exercício desse, por que é importante. Ah, o professor está querendo ensinar contabilidade para nós? Não. É importante para você relembrar a demonstração de resultado, que é um instrumento, uma fonte de informação importante para o administrador tomar a decisão, e compreender o sistema tributário no Brasil, que tem diferenças de regime, e essas diferenças de regime podem dar uma diferença muito grande de tributo a recolher. Você pode ter um simples, você pode ter um lucro presumido. Essas informações do lucro presumido são úteis também para você tomar outras decisões financeiras. Você pode ter o simples nacional, como foi explicado agora, tá certo? No próximo vídeo, continuação dessa introdução, a gente deve finalizar essa explicação introdutória da administração falando sobre as áreas de decisão.